Fala, meus amigos, tudo certo com vocês? Tranquilidade? Estamos de volta com o Radar dos Emprestados, cara. Então, tem muita pauta. A gente só faz quando tem pauta e os caras estão dando muita pauta pra gente. Pauta realmente extensa aqui no Radar dos Emprestados mais uma semana. Mais uma semana com o Rômulo, né? Eu não aguento mais. Sério, eu não aguento mais chegar aqui e falar que o Rômulo fez gol. Porque toda semana a gente chega e fala... Tem gol do Rômulo e dessa vez não é só gol, tá? Gol e assistência na vitória do Göztepe por 3-2 na Liga Turca contra o Sivasspor, certo? Então muito interessante mesmo. O Rômulo, ele faz o primeiro gol, inclusive, de cabeça numa jogada de latereio. Pra você ver, cara, no Atlético essa jogada não dá em nada. Na Europa, no Göztepe, a situação é boa. O Rômulo consegue fazer o gol de cabeça depois da cobrança de lateral longa, né? E aí consegue abrir o placar, faz o primeiro gol da partida. Depois, nos acréscimos, ele dá assistência. Enfia uma bola muito bonita, coloca o atacante na cara do gol para fazer o 3-2, desempatar a partida. Muito interessante a partida do Rômulo, muito bom jogo do atacante, que está cada vez mais confortável na equipe do Göztepe na Liga Turca, primeira divisão, né? Na temporada passada a segunda divisão, nesse ano a primeira divisão da Liga Turca, e é muito interessante, cara, porque juntando as duas temporadas, essa e a última que ele esteve na Europa, que ele esteve no Göztepe, são 20 jogos, certo? Eu tô até pegando aqui o número certinho. 9 gols marcados e 4 assistências. O que isso significa? Já é praticamente igual, empatado com a melhor temporada da vida do Rômulo, que foi em 2022, quando ele fez 9 gols, deu 5 assistências, só que em 51 jogos, né? Então a situação é muito melhor. Em menos da metade dos jogos, o Rômulo já tem o mesmo nível de participações em gol. Beleza, ano passado conseguiu ter 5 gols e 3 assistências, mas já tem 4 nessa temporada, gols marcados e 1 assistência em apenas 7 jogos na primeira divisão, tá? Da Liga Turca. Então é um número bem interessante do Rômulo, cada vez melhor, jogando pelo Göztepe lá da Turquia. O Göztepe é 6º colocado nesse momento na Liga Turca, fica 4 pontos atrás do Fenerbahçe, que é o 4º colocado, e a 4ª colocação da vaga a Conference League, né, que é a terceira divisão aí do futebol europeu, não exatamente assim, tá? Mas é a terceira competição em nível de importância europeia, competição UEFA. Então o Göztepe logicamente tenta essa vaga, são poucas vagas para competições europeias na Liga Turca, então o Göztepe inclusive está muito bem colocado, né, porque tem neste momento, tá, o Galatasaray é líder logicamente à frente, o Samsunspor, que foi o único time que conseguiu bater o Göztepe, venceu por 4-3 na rodada anterior, tá na segunda colocação, surpresa nesse campeonato, e ainda tem o Beşiktaş na terceira colocação, o Fenerbahçe na 4ª colocação, e ainda tem o Istanbul Başakşehir também, que é aí o 5º colocado. Então, só time grande, tá? Só tem time bom na frente do Göztepe para ver a campanha e o resultado aí dos bons jogos que tem feito a equipe do Göztepe, liderada pelo Rômulo, né? O destaque dessa equipe no futebol turco nesse momento. A gente até falou, inclusive, sobre Conference League, né? E o Jajá tem jogado a Conference League, é um jogador que tem entrado em campo e tem marcado gols, inclusive, pelo Pafos do Chipre na Conference League dessa temporada. Nas fases qualificatórias ele marcou, né? Nas duas eliminatórias, lá contra o CFR Cluj e também contra a equipe do CSKA Sofia da Bulgária, né? E agora ele estreou contra o Petroclube. No último episódio a gente falou bastante sobre isso, né? E é um jogador que não conseguiu fazer gol naquela partida, mas foi titular, conseguiu ter minutos bem consideráveis, inclusive. Agora ele jogou um tempo completo, né? Ele não iniciou, na verdade ele inicia a partida e sai no intervalo, jogou contra o NENP, a equipe do Chipre, né, pelo campeonato cipriota. Então o Jajá também tendo boa temporada, tá? Apesar de não ter jogado a partida completa nesse jogo do campeonato cipriota, ele tá tendo uma temporada muito boa, cara, e que eu tenho também números, tá? Ele já quase igualou o número de jogos da última temporada que ele fez. Ele tá com 14 jogos em um mês e meio de temporada, e na temporada passada ele fez 16 partidas pelo Pafos. Então, na temporada inteira passada, logicamente não inteira no Pafos, mas em pelo menos 3, 4 meses de temporada ele teve 16 partidas. Nessa já são 14, então é titular da equipe, tem jogado bastante e é um jogador que tem se destacado também. Destaque importante, é a temporada mais artilheira da carreira completa do Jajá. Em 14 jogos, em um mês e meio. Para ver como o cara tá conseguindo jogar, tá conseguindo ser decisivo, tá conseguindo ser importante para a equipe do Pafos lá no futebol cipriota. 14 jogos, 5 gols marcados e 1 assistência distribuída para o Jajá, ponta esquerda aí do Pafos lá no Chipre, né? Tem jogado bem o Jajá
muito interessante aí destacar também. Outro jogador desse mercado alternativo, né, é o Renan Viana, que está lá no Marrocos, está no Wydad Casablanca, né, que é um dos times maiores aí do Marrocos, tem uma rivalidade histórica com o Raja Casablanca, ainda não conseguiu estrear, é bem verdade, o Renan Viana, centroavante, que foi até afastado no Atlético recentemente, foi emprestado agora lá para o Wydad Casablanca, então mais uma escolha alternativa, uma escolha criativa de empréstimo do Atlético. Renan Viana ainda não estreou, ele ficou no banco aí contra o DHJ, El Jadida, né, no primeiro jogo dele ficou no banco de reservas e agora também na última semana ele foi ao banco na partida contra o Hassania Agadir, ou seja, ainda não entrou em campo, mas logo logo a gente vai comentar mais um mercado alternativo de futebol. Vamos comentar o futebol marroquino, esse programa que já tem futebol turco, futebol cipriota, futebol uruguaio, futebol argentino, futebol chileno, as divisões abaixo no futebol brasileiro, também vai ter o futebol marroquino, é só esperar o Renan Viana estrear lá pelo Wydad Casablanca, certo? Vamos continuar fora do Brasil, porque o tema é Matheus Babi, que não tem também tanto a ser destacado. O Babi fez 2 gols lá contra o Cerro, falamos sobre isso aqui na Threads, aqui no Radar dos Emprestados, mesmo assim, ele jogou apenas 9 minutinhos contra o Racing de Montevidéu e não voltou a entrar em campo na última semana, né? Então é um jogador que está encostado, sabemos que está encostado há muito tempo, é um cara que não tem tido minutos e não vai ter também tantos minutos assim com o Diego Aguirre, principalmente porque a temporada afunila cada vez mais. O Peñarol, por exemplo, vai jogar a semifinal da Copa Libertadores contra a equipe do Botafogo, né? Então, logicamente, provavelmente, não cravo aqui, mas provavelmente não teremos aí Matheus Babi jogando a semifinal da Copa Libertadores. Na Argentina, Romeu Benítez, que também perde espaço lá no Tigre, né? Deu 2 assistências em partidas consecutivas aí contra o Huracan e contra o Unión Santa Fé também, o Unión Santa Fé que foi o time que revelou o Lucas Esquivel, por exemplo, né? Então é interessante que ele dá 2 assistências em partidas consecutivas, né? E aí nos jogos seguintes contra o Gimnasia e contra o Newell's Old Boys, ele não joga tanto, né? Ele joga aí 10 minutinhos contra cada equipe e aí ele perde espaço. Há 2 partidas ele não é utilizado lá pelo time do Tigre na Argentina, né? Jogou contra o Independiente e também o Atlético Tucumã. Não entrou em campo o Romeu Benítez, perdeu espaço, não tem jogado tanto assim na equipe do Tigre, equipe argentina que tenta fugir do rebaixamento no campeonato argentino, certo? Vamos pro Chile, cara. O Chile com Luciano Arriagada, olha aí. Titular do Audax Italiano, tá? Titularíssimo do Audax Italiano, logicamente tá começando ainda a ser titular, mas é o jogador que tem ganhado seu espaço, 12 jogos na temporada, ainda não marcou nenhum gol, mas foi titular na partida contra o Colo-Colo, né? Perdeu por 2-1 o Audax Italiano, de virada, inclusive o jogo é muito emocionante, teve até gol do zagueiro que foi sondado pelo Atlético recentemente, né? Mesmo assim, ali o Falcão, né? O Maximiliano Falcão, lá do Colo-Colo, fez gol, o segundo que deu a vitória ao Colo-Colo, mesmo assim, o Luciano Arriagada não marcou. Teve uma chance de fazer, frente a frente com o goleiro fez a defesa aos 3 minutos da segunda etapa, né? Mas é um cara que ainda tá demorando a ter ritmo, demorando a ter tempo de jogo, não tá conseguindo tanto assim mostrar o seu valor. Mesmo assim, é um cara que foi titular, pelo menos isso, começou a ser titular da equipe do Audax Italiano, Luciano Arriagada, que reencontrou o Colo-Colo, né? O Colo-Colo revela ele tem boa passagem, inclusive, né? Boa não, assim, fez golzinhos, tá? Fez 1, 2, 3 gols ali, muito nos finais das partidas também foi utilizado, chamou a atenção, foi a seleção chilena, né? Foi contratado pelo Atlético por isso, mesmo assim, reenfrenta o Colo-Colo e não consegue fazer o gol, teve chance, mas não conseguiu fazer o gol. Ó, voltamos ao Brasil com o Jaderson. Na Série C com o Remo ele conseguiu o acesso, falamos sobre isso aqui na Threads também. Ele tá negociando a saída do Remo e não volta para o Atlético, tá? Tem contrato até o final desse ano só com o Furacão, que aí, segundo a apuração do Globo Esporte do Pará, fez a proposta ao Atlético, né, para renovar esse contrato com o Jaderson. O Jaderson negou. O Jaderson não quis renovar com o Atlético, não. Então a grande chance é de que demos adeus aí ao emprestado Jaderson, talvez o grande destaque dessa temporada, junto com alguns outros nesse radar dos emprestados, né? Mas muito bom, 6 gols, 6 assistências distribuídas nessa temporada pelo Remo, destacaço dessa Série C, o melhor volante da competição, ele era ponta, virou volante, e é o melhor volante da Série C dessa temporada. Ele tem propostas, inclusive, segundo a apuração do Globo Esporte, do futebol nacional e também do futebol internacional, e ele quer decidir esse destino livre de contrato, por isso não renova com o Furacão para a temporada 2025. Outros 3 jogadores para destacar: Daniel Cruz, Matheus Felipe e Vinícius Cauê. Influências negativas nas suas equipes, não tem agradado, não estão no gosto do torcedor de suas respectivas equipes, nem dos treinadores, não tem jogado tanto as 3 peças aí emprestadas pelo Furacão. A gente segue acompanhando, vai que alguém começa a jogar mais bola, fechou?
Grande abraço, rapaziada. Esse foi o Radar dos Emprestados dessa semana. Rômulo com gol e assistência. O Jajá sem tanto destaque, mas já com a melhor temporada da carreira. E o Jaderson buscando outro destino. Logicamente também tem o nosso Renan Viana, que esperamos que comece a ser mais utilizado, porque quero muito falar sobre o futebol marroquino aqui na Atletas também, fechou? Grande abraço, tamo junto, tá falado e até a próxima. Valeu!